Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. O furto de componentes automóvel como volantes, bancos e até motores é cada vez mais frequente. Um trabalho altamente profissional e que visa, sobretudo, carros de gama alta. Volantes, espelhos, bancos, para-choques, faróis, pneus e até motores. O furto de componentes automóveis tem vindo a aumentar e com recurso a métodos cada vez mais profissionais. São milhares de euros de prejuízo para proprietários e seguradoras. O modus operandi mostra que também crime já não dispensa a tecnologia. Clonar as chaves digitais dos carros de segmento premium, que são os mais apetecíveis de roubar, é hoje em dia uma tarefa relativamente simples. Partir o vidro da porta traseira também é uma das soluções usadas. O acesso neste tipo de situações ao interior do veículo é uma prática necessária e muitas vezes esse acesso pode ser feito de uma forma forçada, através da quebra de um dos vidros ou através de meios tecnológicos que hoje em dia já estão à disposição deste tipo de grupos. Quando falamos de meios tecnológicos, estamos a falar de clonagem de chaves. Como tal, a nossa recomendação é que o acesso à chave seja sempre restrito, ou seja, nós tenhamos a chave num local seguro, sempre na nossa posse. Existem vários equipamentos que reduzem este tipo de hipótese de clonagem. Estamos a falar de bolsas que protegem a chave e que evitam a repetição do sinal. Pronto, isso são tudo algumas das estratégias que os fabricantes, inclusivamente, vão adicionando ao pack original do veículo para poder conseguir cumprir ou pelo menos conseguir garantir esse parâmetro de segurança. Segundo a GNR, até agosto já foram registados 5.378 furtos de componentes só de automóveis de gama alta. Bem mais do que no ano passado, em que foram registados no total 7.973 crimes. Uma tendência notada também nos registros da PSP, onde se destacam os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal como os de maior incidência neste tipo de crime. Em média, ocorrem 25 furtos por dia em todo o país. Nós, inclusivamente, já tivemos alguns casos mais particulares. O caso de um veículo em que o volante multifunções foi furtado no espaço de 6 meses por 2 vezes. O mesmo modus operandi, tudo exatamente igual, o mesmo veículo 2 vezes, o mesmo tipo de sinistro. Também já tivemos uma situação em que toda a frente do veículo foi furtada, inclusive para-choques, óticas, capôs, guarda-lamas. E neste aspecto nós consideramos que é um fenómeno com algum grau de profissionalismo, dada as desmontagens que são necessárias fazer e tudo mais. Os veículos das marcas de gama alta são os mais afetados por este tipo de criminalidade, devido ao elevado custo dos componentes das marcas, que depois são escoados no mercado paralelo de peças ou mesmo através de oficinas de mecânica para reparar carros acidentados, de acordo com as suspeitas das autoridades. A acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida continua a ser escassa. Em Portugal, há falhas na aplicação da lei, mas também falta de fiscalização. A acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida continua a ser um problema em Portugal. 20 anos depois da criação da lei, que estipula a obrigatoriedade de acessos, notam-se algumas mudanças, mas ainda há muito por fazer. Na zona do Saldanha, do Marquês de Pombal e de Fontes Pereira de Mel, é um bom exemplo onde as pessoas podem circular, mas são poucos os sítios onde as pessoas podem entrar, seja num restaurante, seja num museu, seja num café, porque falta sempre uma rampa, falta sempre o espaço lá dentro também para nós conseguirmos entrar e dar uma volta. A lei existe, mas o seu cumprimento deixa muito a desejar, desde logo pela falta de fiscalização. Uma grande falha a nível de fiscalização. O próprio Estado é quem legisla e é quem faz a própria fiscalização. Logo aí também fica difícil de se fazer. Difícil, mas não impossível. Para a Associação Salvador, uma das soluções poderia mesmo passar por uma revisão do Decreto-Lei, que contempla ainda muitas exceções. A revisão ao Decreto-Lei, sobretudo porque existem inúmeras exceções. Se for um edifício público com mais de X anos, se tiver menos do que 150 metros quadrados, também já não é obrigado a ter acessibilidades. E às vezes há muitas exceções que deixam de fora inúmeros espaços. Caso dos edifícios privados, onde falta também planeamento e conhecimento. Há uma grande falta também de conhecimento e de técnicos responsáveis e com conhecimentos técnicos para averiguar estas questões e depois há toda a falta de fiscalização e de planeamento. 20 anos depois da lei, vontade de mudar existe, mas falta passar do papel.
Campeonato de Portugal de TT continua parado há mais de 6 meses. A Baja do Pinhal, que marcava o regresso da competição, foi adiada por risco de incêndio. O campeonato de todo o terreno continua parado há mais de 6 meses. A competição devia ter sido retomada na semana passada, mas a escuderia Castelo Branco foi forçada a adiar a Baja TT do Pinhal um dia antes do início da corrida, devido ao elevado risco de incêndio. Uma decisão do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciada aos jornalistas. Eu acho que era algo que era previsível e obviamente que peca por tardio, porque tivemos uma série de despesas relacionadas com isso, pessoas que vieram de fora, do estrangeiro, aviões, dormidas, despesas, o teste que já fizemos, enfim, já houve ali um grande gasto para depois não acontecer, que se calhar podia ter sido evitado. A organização da prova garante ter sido surpreendida pelo anúncio do Governo através da comunicação social e decidiu reagendar a Baja uma semana depois, ou seja, precisamente uma semana antes da Baja TT, capital dos vinhos, situação que complica a logística às equipas. Eu acho que nem sei se em termos regulamentares de federações e etc. isto é possível, mas obviamente que não foi com agrado que recebemos essa notícia, foi-nos perguntado, eu fui contra essa situação, apesar de saber do momento especial em que vivemos e que é necessário fazer corridas e tudo mais, mas há aqui uma série de condições que se impõem. A Baja TT do Pinhal está marcada para este fim de semana e é aguardada com grande expectativa após a longa paragem imposta pela pandemia da Covid-19. E é assim que fechamos este Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.